gravar aqui, porque eu sei que tem aluna que vai querer ver depois, né? Então, isso é importante. Então, sejam bem-vindos ao pontapé inicial do nosso curso de contação de histórias bíblicas, que está cheio de aventura, cheio de emoção, e vocês vão aprender como colocar alma e emoção na contação de histórias. Este curso é exatamente para isso, para que vocês aprendam a colocar vida nas histórias, não apenas contar a história, não é? Nós temos aí bastante pessoas, quem quiser colocar no chat da onde você é, para a gente saber, né? Porque isso é legal, porque eu sei que tem gente de todo o Brasil, tem algumas meninas que se inscreveram que nem do Brasil são, e a gente gosta de saber. Então, vão colocando aí o nominho de vocês, da onde vocês são, para a gente saber, né? Olha lá, a Emanuele está perguntando aí quem aí está animado. Tem a gente, qual o valor já? Ai, calma, gente, o valor do curso vocês vão saber já já, é menos do que vocês esperam. Bom, tá dizendo, tá sem som, agora tá ouvindo. Uma tá dizendo aqui que é de Iara de Colônia 13, Lagarto, Mato Grosso do Sul, é isso? E cidade diferente, Campinas. Outra está dizendo que é de Maceió. A Liliane está perguntando se a aula vai ficar gravada. Vai ficar. Ana Keila, Uberaba, Minas Gerais. Luiz Eduardo, olha, tem um homem, não sei se é um homem ou uma mulher que está com o aplicativo do esposo, mas Luiz Eduardo da Bahia, Liliane da Bahia também, Ipanema, Teixeiras, Minas Gerais, Olinda, Sertanópolis, Paraná, Parelhas, Rio Grande do Norte, Soeli de Brotas, São Paulo, olha, Brotas, eu conheço essa cidade. Maristela de Niterói, Jacinta do Rio Grande do Sul, Silene da Cidade Ocidental em Goiás, Vanessa da cidade de Xagrande, Pernambuco. Olha, eu conheço bastante cidade de Pernambuco, mas essa ainda não tinha ouvido falar. Suelen de Manaus. Outra aqui querendo saber o valor do curso. Calma aí, Heloísa. Cornélio Procópio, lá no Paraná. Daiane, do Espírito Santo. Jaqueline, Rio Verde, Mato Grosso. Lidnalva, Montes Claros, Minas Gerais. Ô, lugar gostoso, hein? Marli, Gravataí, Rio Grande do Sul. Olha, a Zenate é lá da Angola. Seja bem-vinda, Zenate, nossos irmãos angolanos. Ela é de Luanda, muito bem. A Jânia de Sertãozinho. A Lília de Caraguatatuba, aqui pertinho de São Paulo, não é? A Rosinha de Espírito Santo. Tia Ânia, a senhora é uma bênção. Amém, querida, amém. Deus seja louvado por isso. Ana, de São Paulo. Manuela, Minas Gerais. Ana Moreira, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Elisângela, Salvador, e assim vai, né, gente? Não dá para ler todo mundo. Mas tem gente do Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, do Paraná, São Vicente, Itararé. Taparuba, Paramirim, Camboriú, eita, ô coisa boa, deve ter uma praia maravilhosa para você brincar todo dia, né? Olha, nós temos uma texana aqui, não sei se ela é texana ou mora, só mora lá, né? Mas ela mora em Dallas, lá no Texas. Que legal, Sandy. Daniela é de Gravataí. Rosana Pedregulho, Franca. Marcélia é de Vila Velha, Espírito Santo. Noelita, Teresina, Tucuruí, no Pará. Felipe é do Ceará. Eva, do Ceará. Canguçu, do Rio Grande do Sul. A Vanessa. Gente, tem gente de todos os quatro cantos do Brasil. Isso é maravilhoso. E o Norte e Nordeste, como sempre, com uma ótima representação. Ô povo animado para aprender. Eu fico admirada, sabe? O Norte e o Nordeste sempre batem o recorde aqui nos meus cursos.
Mas isso é muito legal, né? Saber que os nossos irmãos, as nossas professoras do Ministério da Criança estão aí antenados para aprender, para se reciclar, para se capacitar, né? Para melhor aprender. A Olinda está pedindo para eu mandar um beijo para a Laura e para o Davi. Beijinho, Laurinha. Beijinho, Davi. Eles estão aí ligadinhos, olha, aprendendo com a mamãe. Que legal, isso é muito bom, né? É isso aí. O curso é para as professoras das crianças, mas eu digo que criança aprende mais do que professor. Teve um curso que eu fiz que um garotinho dos 9 anos ele assistia com a avó. E ele respondia as perguntas e perguntava para mim se podia fazer o quiz. Eu deixava, ele acertava tudo. Olha só que bonitinho, né? Então é interessante as crianças também assistirem para que elas aprendam, tá? Desde que não atrapalhem. Se tiver aí para aprender, bota para aprender junto com vocês, que eles vão dar um show à parte. Como diz Jesus, não impeçais que as crianças venham a mim, deixe que elas venham, tá? Aprender também, aprender coisas de Deus para serem futuros professores de crianças mais tarde, não é? Nós estamos com quase 150 pessoas online, fico muito feliz por isso. E vamos então ao que interessa. Eu vou pedir para a Manu dar um oi para vocês também, e logo em seguida eu vou fazer uma pequena apresentação da aula de hoje e depois a gente dá continuidade. Deixa eu chamar a Manu aqui para eu desativar o microfone dela. Aqui. Deixa eu adicionar Achei que ia ficar me marcação. Espera aí, furando. Manu. Eu vou tornar você minha confitriã. Eu achei que ia ficar me Pronto. censurando, me deixando muda aqui no Não canto. estamos te escutando, filhota. Como não? Ninguém tá me ouvindo? Não? Tá me ouvindo, mãe? Tá todo mundo me ouvindo? Ih, vamos fazer Libras? Ah, as meninas estão ouvindo, eu que não estou ouvindo. Olha Ouve. só, é alguma coisa com o meu sistema aqui. Deixa eu ver se vai. Fala. Oi? Ah, foi. Era o Você tinha microfone. deixado no mudo o computador, né? Eu Não, já é o vi. microfone do computador que estava trocado. Ah, tá. Deu certo. Gente, primeiro uma coisa que eu vou proibir, eu já vou chegar aqui causando. Proibido ficar com câmera fechada, porque se for ficar com câmera fechada, a gente grava um negócio, coloca lá na plataforma e larga vocês as traças. Sou nem doida, só não pode estar pelado. Pelada, de resto, gente. Minhas alunas assistem, ó, até treinando, ó, tô vendo ali a Cris com fone, deve estar treinando, né, Cris? Cris tá treinando, a Rose tá cuidando de uma criança, deve ser a filhinha, ó aí, ó. Isso aí, eu gosto de ver as pessoas. Querem aprender a contar história para os outros, mas quer ficar escondido. Vou te contar, hein? Tá proibido. Isso aí, quero ver essas câmeras ligadas. Errei, aí sim, hein? Agora Ah, melhorou. tá vendo, mãe? Tem que fazer quase um apelo, quase que tem que chamar a Sonete para cantar, porque, ó, o povo fica se escondendo. Não, esse é um curso de autoexpressão, então vocês já se expressam ligando a câmera. E Ó, tem acreditem. uma aluna aqui que se chama Rita Lee, hein? Eu vou botar a Rita Lee para cantar aqui para vocês acordarem. Gente, presenças ilustres aqui, gente. Oh, Presenças. aí sim, hein? Meu nome é Emanuele Salles, sou filha de Cristiane Salles. Algumas pessoas demoram para entender que é mãe e filha, e quando descobrem, sabem, nossa, eu sou aluna da sua mãe, sou aluna sua e sou paciente da sua irmã, que é nutricionista. Quando vão ver, tá tudo envolvido com a nossa família e nem sabe, gente, nem sabe. Eu sou jornalista, com pós-graduação em psicologia. Eu sou especialista em autoexpressão e identidade. E, inclusive, estou comemorando com a minha mãe e com a minha família que eu fui indicada ao prêmio IBEST Brasil eu já estou no top 20 dos influenciadores de desenvolvimento pessoal do Brasil, gente. Eu estou muito feliz por isso.
E E digo isso para muitas você. de vocês votaram nela ontem, hein? Que eu vi Cara, o link eu lá. agradeço a Zeli falando que votou, fico muito feliz por esse apoio, gente, demais. Eu não tô falando isso em vão, não. Minha mãe sabe, eu não gosto de me exibir para nada. Eu mal conto para as pessoas as minhas vitórias. Mas eu tô falando isso aqui por quê? Para você entender que tipo de mentoria você vai ter aqui hoje. É de desenvolvimento da sua autoexpressão. É com isso que eu trabalho, eu dou mentorias disso. Já são 33 mil alunos no mundo de autoexpressão, de produção de conteúdo, especialmente para a internet. E a minha mãe tem sido uma voz de valor incrível. Eu vejo os resultados dos meus alunos e vejo os resultados dela e falo assim: meu Deus, essa mulher nem está fazendo os meus cursos, está se dando bem, hein? Vou te falar. Ela é uma comunicadora incrível. Vocês estão nas melhores mãos que vocês podem estar. E onde eu passo, toda vez que eu abro meu inbox do Instagram, meu Deus, você é filha da tia Anne. Sou, gente, com muito prazer, sou filha dessa mulher maravilhosa aí que vocês têm a chance de ver sempre. Gente, eu vou contar uma história. Mãe, eu tô ouvindo repetir, tem algum áudio aí ligado que tá voltando para mim. Deixa eu vou desligar o meu. Eu vou contar para vocês algo que aconteceu comigo esses dias. Só que vocês têm que prometer que não vão rir, porque quem ri não vai para o céu. Fiz esse combinado com Jesus. Não prometem nada, né? Vocês não prometem nada. Gente, eu estava resolvendo umas coisas de casa. Minha casa estava em obras, estava uma bagunça aqui. E as pessoas que conhecem a Manu do Instagram, às vezes não imagina que a Manu do dia a dia, minha mãe sabe, coitada, só ligo para ela igual como, igual uma mendiga, gente. Eu tô sempre de camiseta, sem maquiagem, com o cabelo meio preso num birote, porque eu tô sempre pronta para ir para academia a hora que der. E eu me arrumo para gravar e para dar as minhas mentorias. Aí, às vezes, eu ligo arrumada para minha mãe, ela até se assusta, fala: nossa, tá bonita, porque sempre eu ligo, gente, toda bagaçada pra minha mãe, por câmera. E aí, quem tá perto de mim sabe que às vezes eu tô desse jeito, daqui passou 10 minutos, eu tô toda maquiada, arrumada, com o cabelo feito, pronta pra gravar e pra viver. Só que eu tava arrumando as coisas de casa, eu tava do jeitinho que eu gosto de estar, com meu tênis, um shorts, uma camiseta. Só que aí tava quente, tava limpando as coisas, eu tirei, botei uma chinela no pé. Tava eu com shorts, uma chinela, uma camiseta, gente, podia ser ou de menino ou de menina, sabe aquelas camisetas preta de treino assim? Tava desse jeito e com um birote preto, que o cabelo tudo pra cima. Eu tava na rua resolvendo coisa, eu falei: "Nossa, preciso passar no mercado". Como tava ruim de estacionar ali onde eu tava, tava muito lotado, eu falei: "Vou andando até ali o Minuto Pão de Açúcar, que ficava pertinho de uma loja que eu tava". Eu falei: "Vou lá andando e vou comprar ali os negocinhos que eu preciso". Quando eu fui andando, gente, eu vi um homem em situação de rua, sentado assim, bem sujo, bem pobre. Aí ele olhou para mim e falou assim: "Moça". Eu falei: "Oi". Ele: "Não se assusta comigo não. Eu sou um mendigo, mas eu juro para você que eu sou um homem bom". Eu falei, ele: "Não se assuste com a minha feiura não". Eu falei: "Nossa, moça, sério que você vai colocar em pauta a sua beleza ou sua feiura agora?" Ainda foi com ele, né? Aí ele falou assim: "Não, sabe o que é? Eu queria muito um pacote de arroz, porque eu moro com mais 14 homens, a gente divide um lugar e cada um é responsável de levar alguma coisa no fim do dia para o jantar. E eu fiquei responsável pelo arroz. Você pode me dar um pacote de arroz?" Eu olhei para ele e falei assim: "Claro, eu vou entrar aqui no mercado agora, eu vou comprar minhas coisas, eu já compro o pacote de arroz para você." E ele: "Mentira!" Eu falei assim: "Oxe." Falei: "Vou comprar." Não entendi. Ele: "Moça, mentira." Eu falei: "Nossa, moço, por que da reação?" Gente, vocês não vão acreditar que ele falou olhando pra mim. "Moça, a ajuda vem sempre de quem a gente menos espera." Acabou de passar um homem aqui, todo bem arrumado, elegante. Ele disse que não ia me dar o saco de arroz. Aí passou você e você vai me dar o arroz. Gente, o mendigo acabou comigo, me destruiu. Eu vinha daquela semana das minhas maiores conquistas profissionais da vida. Eu tava vibrando, eu tava super feliz, me sentindo mulherão. Aí o mendigo me confundiu com uma mendiga, gente. Quase que ele que me deu arroz. Eu fiquei arrasada. Falei: "Gente, ainda bem que minha autoestima tá boa, porque olha, você sair de casa para um mendigo, te confundir com uma mendiga e quase ele te fazer a doação." Cheguei em casa, vai dar mentoria depois. Botei, taquei uma maquiagem na cara, arrumei meu cabelo, botei uma roupa bonita e fui para a mentoria.
E a primeira coisa que eu falei para os meus alunos aquele dia que estavam aprendendo a se autoexpressar em público para pessoas no digital e chamar atenção, ter uma atenção magnética, foi: a ajuda vem sempre de quem a gente menos espera. O maior segredo da comunicação, gente, é sabe o quê? Ser inesperado. Quando você entrega o que as pessoas esperam, a atenção dada a você é isso aqui, ó. Quando você entrega num contexto inusitado, de uma forma inesperada e com palavras tão suas que ninguém poderia fazer igual, você conquista as pessoas contando a mesma história que todo mundo contou, porque não contou no contexto que você contou, não contou do jeito que você contou e não trouxe o elemento inesperado, que é o X desse curso que vocês estão acompanhando aqui, uma prévia hoje já, uma introdução maravilhosa, e nós somos muito honestas e sinceras com vocês. Vai ter venda hoje sim, de uma imersão incrível para vocês querem contar histórias com alma, histórias bíblicas com alma e emoção, sendo que inesperados. Vocês querem ter esse tipo de comunicação? Aquela que ninguém espera. As pessoas pensam, não, o público infantil não liga para isso. Gente, o público infantil é o que mais entende de comunicação. Ele não tem nenhum vício de comunicação. A comunicação dele, do público infantil, é a mais limpa que existe. E acredite, nós fomos feitos por Deus para ter uma comunicação com alma. Algo na nossa vida, na nossa trajetória, nos moldou a sermos robôs. Inclusive, hoje tem muita inteligência artificial para nos ajudar, mas se você não tem a alma, sabe o que você vai virar? Você vai virar um ser mecânico que não transmite emoção, não transmite sensibilidade, não se conecta com ninguém. Você pode usar os robôs, as inteligências artificiais, ou para sua desgraça, ou como uma melhor ferramenta para a sua vida na questão da sua comunicação. Deus te criou como um comunicador com alma. Se você não se sente assim agora, não é porque falta alma em você, é porque você se esqueceu disso. E alguma coisa te desconectou dessa essência natural do ser humano. Eu tinha voltado de uma viagem importante, e aí, quando eu cheguei em casa, meu voo chegou tarde da noite. Eu cheguei em casa e eu percebi que eu tinha esquecido uma coisa no hotel. Eu esqueci, gente, a minha escova de dente. E como um ser limpinho e asseado, né, segundo Levíticos, né, uma pessoa que cuida da higiene, eu falei, eu não vou dormir sem escovar meu dente. Eu vou ter que ir numa farmácia agora. Eu peguei o carro, fui até uma farmácia. Quando eu estava entrando, eu vi que tinha um homem também em situação de rua perto da farmácia. Ele não me abordou nem nada. Eu entrei na farmácia, comprei a minha escova de dente, comprei a escova de dente exatamente essa aqui que vocês estão vendo na tela. E eu lembro que eu olhei essa escova, é a que eu gosto, eu falei, tá R$ 40 a escova, vou levar. E eu saí sem nem pensar, levando uma escova de R$ 40. Quando eu saí da farmácia, com um pacotinho de papel que a farmácia tinha me dado, eu cheguei na porta, tinha esse homem que estava em situação de rua, ele me abordou e falou assim, moça, você tem algum dinheiro para me ajudar? Eu e minha família? Desde a pandemia, eu perdi meu emprego. Fui despejada da minha casa. Tô eu, minha esposa e nossa filha de 8 anos, sem ter onde morar. E eu falei assim, moço, eu não tenho dinheiro em espécie, porque hoje ninguém anda com dinheiro, né? Assim. Mas se você precisar de alguma coisa de farmácia, eu posso entrar aqui e comprar para você. Gente, foi tão de Deus, porque sabe o que aquele homem falou para mim que precisava naquele dia? Ele pensou assim: o que que eu preciso da farmácia? Aí ele respondeu: seria incrível ter uma escova de dente. Quando ele me respondeu isso, eu pensei, meu Deus, eu não cogitei dormir uma única noite sem ter uma escova de dente. E esse homem estava há semanas sem ter uma. E aquilo me tocou tão profundamente. Eu entrei na farmácia e falei, pode deixar que eu vou comprar sua escova de dente. Eu comprei para ele, para a esposa e para a filha escova de dente, fio dental e enxaguante bucal. Nem de longe essa foi a minha maior caridade da vida, para ser exibida, ó, como eu sou boa. Não foi, mas foi a que mais mexeu comigo. Sabe por quê? Eu entendi ali uma lição de comunicação do céu. As pessoas precisam mais do que o raso que você está enxergando. Às vezes, a pessoa está precisando de uma escova de dentes e ninguém nem cogitou que se precisava de uma escova de dentes. Eu não estou falando aqui de ação solidária nesse momento, gente. Eu acho que vocês já entenderam a analogia. Às vezes a gente está entregando para o nosso público o que a gente acha que precisa. E ele está precisando
de algo tão invisível que ninguém notou, ou de algo tão pequeno que pareceu simplório para a maioria das pessoas. Faz sentido para vocês? Coloca no chat se isso faz sentido para vocês. Eu estou entregando o que faz sentido para mim. É o que faz sentido na nossa cabeça. Você fala no morador de rua, o que que você pensa que ele precisa? Comida. Comida, dinheiro, ele precisa de uma cesta básica. Faz sentido, né? Que bom que faz sentido para vocês, gente, porque esse é um hack de comunicação que muda na nossa cabeça, que muda tudo. Vocês vão começar a olhar as crianças agora e olhar para a cara delas e vocês vão pensar o seguinte: qual é a escova de dente dessa criança? Vocês entendem esse conceito? Qual que é a escova de dente? Se for falar o que uma criança precisa, eu não sou do público infantil, mas vocês poderiam me listar aqui no chat algumas das coisas que mais fala que a criança precisa? Falou de criança, tem que falar do quê na igreja? Obedecer pai e mãe. O que mais que falam muito, gente, quando vão trazer assuntos para criança, seja num material para venda, seja numa história contada na igreja, na escola, quando os pais vão contar uma história para as crianças em casa, quais que são os conceitos mais levantados ali? O que eu mais ouço é tem que obedecer papai e mamãe. E, gente, isso eu ouço o tempo inteiro. É a cesta básica da criança, ela tem que receber aquilo o tempo inteiro que ela tem que obedecer pai e mãe. Mas aí, alguém tá falando que se por acaso o pai pedir para tocar nas partes íntimas dele, ele não tem que obedecer pai e mãe? Por que que não estão falando das subcamadas dessas necessidades? Amor, respeito, reverência e obediência. A Aparecida fez um resumo impecável. A Aparecida já tocou ali nas dores principais. Amor, respeito, reverência e obediência. Tá, e as subcamadas e as escovas de dentes dessas crianças? Onde que estão? Onde que estão? Hoje eu usei a inteligência artificial grátis. Inclusive, quem entrar para a imersão das histórias bíblicas com alma e emoção vai ganhar o prompt para usar no GPT gratuito para localizar essas escovas de dentes das crianças e conectar com a história que você vai contar. Independente de qual seja, você vai avisar no prompt: eu vou contar a história de Noé. História da Bíblia não se muda, gente, é aquilo, a história de Noé. Agora eu vou avisar para o meu prompt a escova de dente, a dor oculta que eu vou usar aqui vai ser o medo de dormir no escuro. Essa não é uma dor de uma criança? O medo de dormir no escuro? É uma dor de uma criança. Por que que ninguém está falando disso? É uma dor de uma criança. E aí vocês vão mandar e o próprio robô vai fazer essa conexão sem que você nem pense. Você pode colocar qualquer dor, qualquer. Ele vai localizar as dores e você vai falar: quero usar essa, é a história que eu vou contar amanhã na igreja, na escola, ou em casa para os meus filhos, vai ser essa. E ele vai fazer uma conexão, você vai falar assim: nunca ninguém contou essa história desse jeito. E ó, eu vou mostrar para vocês o que eu mapeei hoje. Eu quero que vocês me digam se é do interesse de vocês mapear dores dessa forma. Ó, cadê? Aqui. Eu mapeei algumas dores aqui com a Artemis, que é a minha caçadora de ideias e insights. Olha que temos aqui: dores físicas, mentais e espirituais. Ela listou algumas e eu posso falar assim: quero mais 50. Quero mais dores voltadas para a questão da reverência. Ela vai pegar essas subdores para você que ninguém está falando. Por exemplo, olha uma dor ali na primeira coluna. Sentem saudade de pais separados, de avós que morreram. Você já viu alguém contando história na igreja, contando história bíblica, focando nisso? Eu não vejo. Medo de escuro, de barulhos, de abandono. Choram por dor de barriga, dor de cabeça, mas é ansiedade. Sentem um vazio que não sabem dizer o que é. Precisam do toque, abraço e carinho, mas não pedem, não sabem pedir. Ficam agitadas demais, mas estão só pedindo atenção. Se apegam a objetos e brinquedos por insegurança. Ficam doentes na escola, mas é emocional. Olha quantas subdores que a gente vê aqui, quantas escovas de dentes. Agora você vai ali nas dores mentais. Acho que ninguém gosta de mim de verdade. São dores de criança, gente. Se eu errar, ninguém mais vai me amar. Olha a ansiedade que esse pensamento gera numa criança. Por que a minha família briga tanto?
Por que que eu não sou como os outros? Por que que eu sinto que eu sou invisível? Ninguém me entende quando eu estou triste. Eu não consigo explicar o que eu sinto. Eu tenho medo de ser deixado para trás. São algumas dores que são escovas de dentes, que são dores pouco abordadas. Você já viram alguém abordar essas dores? Te dá vontade de começar a abordar essas escovas de dentes que ninguém está abordando? Tem as dores espirituais. Será que Deus me ouve mesmo? Deus vai me castigar? Será que Jesus gosta de mim mesmo quando eu sou chato? Se Deus ama todo mundo, por que o mal existe? Por que Deus não cura minha mãe, meu pai ou meu animalzinho? Será que o céu existe mesmo? Se Deus é bom, por que que eu estou sofrendo? Será que eu sou importante para Deus? Essas são algumas dessas subdores, escovas de dentes que vocês conseguem o quê? Conectar com qualquer história, qualquer narrativa que vocês escolham contar para as crianças. E quem entrar para mentoria, para imersão de histórias bíblicas com alma e emoção, vai ter esse robô que vai fazer as conexões para você. Você só vai dizer para ele: quero contar essa história, conectando com essa dor. Você pode escolher qualquer uma que ele faz milagre, gente. É interessante para vocês terem essa ajuda, né? Com certeza é. O que está mais por trás, gente, do que das histórias que fazem sucesso é, sabe o que? É algo que você não está reparando. Coloquei quatro imagens que representam histórias que foram muito contadas nos últimos tempos. Nessa primeira imagem, a gente vê Juliette. Alguém já ouviu falar da Juliette? Conhecem Juliette? Juliette tem mais de 25 milhões de seguidores nas redes sociais já, né, Manuela? Uhum. Liliane amando o conteúdo, que bom, Li. A Hannah, sim. Juliette se tornou mundialmente conhecida. Uma menina que era uma cidadã comum, não era famosa nem nada, e aí ela entrou para um reality show chamado Big Brother. Quando ela estava lá, ela não imaginou que ela estava se tornando o maior fenômeno de reality shows no mundo, não só no Brasil. Ela entrou como uma anônima e saiu com 24 milhões de seguidores. Nem sei quanto que ela está agora, deve estar com muito mais. E ela venceu o reality show sendo uma pessoa comum. Agora, você que já ouviu falar da Juliette, mesmo que nunca nem tenha assistido Big Brother, você acha que ela venceu por quê? Porque ela teve a melhor estratégia, a melhor equipe de coaching para direcionar o comportamento dela nesse reality? Não. Gente, Juliette não venceu um programa de competição humana por ser a melhor estrategista. Ela venceu por ter gerado o maior número de identificações. Ela foi traída pelos seus melhores amigos dentro do reality show. Aqueles que estavam do lado dela começavam a falar mal dela pelas costas, ela descobria. Ela começou a ficar cada vez mais isolada. Ela via que as pessoas que mais eram aliados dela, de repente, começaram a se aliar aos inimigos. E o que que isso gerou, gente? Identificação. As pessoas sabem o que é ser traído por um amigo, é saber descobrir que os outros que você tanto confiava falaram mal de você pelas costas. E a narrativa dela se tornou poderosa. Por quê? Porque gerou identificação. O submarino que implodiu no oceano indo ver o Titanic no fundo do mar, gente. Naquela mesma semana, um navio de refugiados tinha naufragado. Vários refugiados fugindo de guerra. Dezenas de pessoas morreram. E por que que nesse submarino, esse negócio que implodiu ele e matou a meia dúzia de milionários que estava lá dentro, chamou mais atenção do mundo do que dezenas de refugiados naufragados. Por quê, gente? Eu vi gente falando assim, é porque eram ricos. Aí o povo quer saber de ricos, os outros eram pobres, ninguém estava nem aí. Mentira. Sabe por quê que chamou mais atenção do que os refugiados? Porque refugiados morrem, infelizmente, o tempo inteiro. Agora, um submarino com meia dúzia de milionário que desceu nas profundezas do mar para ver o Titanic sendo controlados por um controle de joystick. Quantas vezes isso acontece? Nunca. Por que que a história do submarino se sobressaiu a um acidente muito mais catastrófico? Porque a narrativa era incomum. Quando a narrativa é incomum, gente, você chama atenção.
Já vão identificando o que que eu tenho que ter na minha comunicação? Identificação e elemento em comum. Tem que ter alguma coisa aqui que os outros não estão abordando, que os outros não estão desenvolvendo. Alguma coisa aqui tem que ser diferente. A base da Virgínia. Vocês lembram quando surgiu essa base, gente? Que era um monte de gente fazendo review na internet, que a base saía só de encostar num guardanapo, derretia a sua cara inteira. E aí, gente, a base começou a vender loucamente, mesmo o povo dizendo que a base era horrível, que nem grudava na pele. Quase que eu comprei, gente, de tão curiosa que eu fiquei, eu quis comprar só para ver se era aquilo tudo de ruim mesmo. Aí essa base vendeu tanto por ter a melhor qualidade? Não. Essa base vendeu muito por quê? Porque ela tinha o elemento de curiosidade. Será que é boa? Será que não é? E é a estratégia que muitos comunicadores usam de forma errada até. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. A base vendeu horrores naquela semana. A empresa dela fatura milhões por mês, vendendo produtos de qualidade que até o povo questiona e duvida, sabe? Que não é bem o que esperavam como consumidores. Jesus Cristo se tornou o maior comunicador da história. Não por ser o mais eloquente, o com mais estudo. Jesus era, gente, conhecido por eloquência, por ser de uma classe social alta, de ter todos os estudos mais incríveis da época. Não. Jesus Cristo se tornou o maior comunicador da história porque ele enxergava as dores que ninguém via. Eu não sei quantos amigos você tem hoje, mas eu tenho certeza que o melhor amigo ou melhor amiga que você tem não é aquele que nunca errou com você, mas é aquele que agiu como um Jesus Cristo. Ele viu em você uma dor que ninguém estava enxergando. Ele percebeu coisas em você que talvez nem você tinha notado. E essa pessoa, essa amiga, vocês têm algum amigo assim, alguma amiga assim, gente? Nem que seja alguém da família? Vocês têm? Eu quero saber. Alguém que você nem diz nada, mas a pessoa sente, ela consegue enxergar as suas subcamadas. Minha mãe é assim comigo, mas é coisa de mãe também, né? É muito assim, minha mãe e minha irmã, eu posso nem dizer, parece que enxerga a alma. É impressionante como as melhores. O seu esposo, Xiaomi, que legal. A Rosinha falou que tem sim. A Sheila falou: eu tenho a Jaque. A Rosinha, eu tenho uma amiga. Que legal. A Manuela falou: minha cunhada. Olha, que improvável, gente, a cunhada. A Cristina falou: tem uma amiga muito querida. Que incrível. E sabe o que é? O segredo da comunicação está resumido nessa imagem, gente. Quem quiser dar até print para lembrar. Toda vez que você for se comunicar, mesmo que para um público infantil, especialmente para um público infantil, faça o que ninguém para esse público está fazendo, gente. Gere identificação, tenha um elemento em comum, gere curiosidade e enxergue as dores que ninguém vê. São 4 pontos que são facilmente entendidos nessa imagem: identificação, elemento em comum, curiosidade e visão para dores invisíveis. Crianças sentem. E quando eu falo dores, não é só uma dor, aquilo que machuca. Dor é qualquer demanda que venha do público. É qualquer necessidade. Às vezes até uma felicidade. Já viu criança que tem surtos, por exemplo, de felicidade? Criança que às vezes é mal compreendida quando está rindo alto demais. Quando a gente fala de dores invisíveis, é qualquer demanda, qualquer pauta que faça parte das emoções dessa criança. A Ludinalva falou: vai ter material? Vai ter material especialmente para quem for para imersão, que a gente vai abrir daqui a pouquinho, gente. Se eu falar para vocês que eu preso um lanche, vocês vão cair para trás, tá? Eu até falei para minha mãe, tá errado. Ela falou: não, tem que ajudar as mulheres e os homens que vão entrar. E foi inegociável, gente. Eu falei para ela que tinha que ser 3 vezes o valor. Ela não aceitou. Eu trabalho com isso, falei tem que ser 3 vezes mais caro. Ela não aceitou, gente. Vai ter workbooks para vocês com todos os materiais das aulas. Que bênção, né, Liliane? Que bênção! E Deus tem abençoado muito minha mãe com essa generosidade dela de ela observa o quê? As dores invisíveis. Tem público que está se esforçando para estar e não vai ter condições de investir muito. Então é muito lindo isso, né, gente? Agora,
A gente fala de comunicação, a gente tem que sempre lembrar que um dos elementos mais poderosos é a identificação. O que que essa história tem a ver com comigo? Comigo, eu vou mostrar para vocês aqui. Aí eu não exportei uma imagem que eu queria aqui, vou exportar aqui. Quando você conta uma história, gente, você tem que lembrar que ela só vai fazer sentido para a pessoa, para a criança que seja, se ela entender que a história não é sobre uma terceira pessoa, não é sobre o outro, sobre um personagem bíblico, sobre Noé, sobre seja lá quem for. A história, gente, é sobre ela. Deixa eu baixar aqui. É, Rapidinho. 6, 7, 18. Quando você conta uma narrativa, quando você se apresenta, quando você vai até pregar, que seja, a sua comunicação é falha quando você conta sobre uma outra pessoa que não seja o seu público. Como assim, Manu? Então eu não devo contar histórias bíblicas? Lógico que deve. Inclusive, gente, inclusive, vocês estão aqui porque querem contar o quê? Histórias bíblicas. Só que vocês não vão mais contar histórias bíblicas como as pessoas acham que você deve contar ou como te ensinaram a contar até hoje. Porque nunca se viu crianças tão perdidas e adolescentes tão em ruína como se vê hoje. Então, alguma coisa não está certa nas estratégias. Vocês concordam? Tem alguma coisa que está falhando. Porque eu nunca vi tanta criança até tentando suicídio. Vocês já ouviram falar de criança tentando suicídio? O filho de uma conhecida minha colocou uma corda no pescoço, gente, com 8 anos de idade e tendo noção do que estava fazendo. Alguma coisa está muito errada na comunicação com as crianças. E a gente tem visto agora, por exemplo, esses pais e mães de bebês reborn, né? Aquelas bonecas. Tava chocada, pensei, meu Deus, as pessoas estão muito doentes, né? Tratando boneca como se fosse gente. Aí, conversando com a minha prima, que é psicóloga, que vai dar aula aqui na imersão para vocês. Ela é especialista em bullying e emoções infantis. Ela escreveu até o material do MEC sobre isso. A gente estava conversando juntas, a gente chegou numa conclusão. Mais assustador do que ver pessoas tratando bonecos como bebês é ver pais, educadores e professores tratando crianças como bonecos, como se eles não fossem reais, como se eles não tivessem sentimentos, como se eles não estivessem tentando expressar o que sentem e gritando socorro, só que ninguém ouve. Porque é mais confortável não ouvir, porque criança dá trabalho demais. Você não sabe gerenciar nem a sua vida, quem dirá de uma criança. Mas se você está num curso como esse, você já mostrou que você não é como as outras pessoas. Você quer fazer o quê? Você quer enxergar a dor, você quer ouvir e quer tratar a criança como um ser humano, que tem suas muitas camadas. Por isso, quando você for contar uma história a partir de agora, você não vai só escolher uma história, você vai ali selecionar uma história da Bíblia. Eu ensino os alunos a produzirem conteúdos com narrativas, qualquer tipo de narrativa, qualquer. Pode ser bíblica, pode ser notícia, pode ser um fato curioso, qualquer. E vocês vão perceber que qualquer narrativa, especialmente as bíblicas, elas sempre geram algum tipo de sentimento, que podem ser qual? Lembra do filme Divertidamente? Toda narrativa vai na central de comando da criança e escolhe um sentimento ou uma emoção para despertar, que podem ser nostalgia, felicidade, indignação, nojo, repulsa, raiva, tristeza, esperança, fé, senso de valor, senso de capacidade, descoberta, amor, paz. É uma lista infinita de sentimentos e emoções que toda a história, toda a narrativa despertam. Todas. Por isso que é a melhor estratégia de comunicação. Porque uma notícia pode não gerar nada, um fato, mas uma narrativa, uma história gera. Qualquer sentimento ou emoção pode ser despertado com uma história, uma narrativa. Só que não é só sobre contar uma história. Você entrando nessa imersão que você está hoje, você está fazendo a introdução ao método aqui, que vocês vão decorrer depois em 4 encontros incríveis, com tira-dúvida, com workbooks, com materiais para vocês fazerem em PDF, recursos visuais. Vocês vão ter robôs para fazerem as conexões e criarem as histórias para vocês usando a Bíblia para conectar com
vocês vão entender que não é só sobre contar uma história. Não é sobre contar uma história ou trazer um conteúdo relevante. É sobre abordar uma narrativa, uma história, inserir o espectador nela, ou seja, a criança, e fazer o caso agora ser sobre ela e não sobre o protagonista. Você muda o protagonista. A criança, ó, a história tá aqui. Aqui tá a história. Noé. Tá, eu contei a história de Noé e agora vem o elemento surpresa. Eu vou fazer com que a história de Noé agora seja sobre a criança. Noé fica em segundo plano. Agora a criança vai entender que a história de Noé é mais sobre ela do que sobre qualquer outra pessoa. É só quando você entende, você tem as melhores experiências espirituais, quando você se identifica com um personagem bíblico e fala assim: sou eu. Diz pra mim, não é isso que acontece? Você fala assim: isso aqui sou eu, sou eu. E agora, gente, você vai criar esse hábito de fazer isso. Não é só sobre contar uma história. Eu vou abordar uma história, uma narrativa, mas depois que eu terminar de abordar essa narrativa, eu vou inserir a criança nela. Eu vou trocar o protagonista. Isso, o prompt que vocês vão ganhar na imersão, gente, vai fazer para você, tá bom? E essa construção deve guiar o espectador para o seu alfinete no mapa. O que que é seu alfinete no mapa? É o objetivo daquele seu momento. Qual que é o seu objetivo hoje, neste momento, de contar essa história? E tudo vai convergir para lá. Eu fiz em forma didática aqui esse desenho. Tem o barco pirata representando a história. Você insere o personagem, insere o seu público nela, a sua criança. Você insere ela e pega esse barco e guia para onde? Para o seu objetivo. Toda história contada, ela deve ter um objetivo, um para onde vai isso? Para onde que vai? Pode ser, às vezes, até um objetivo bem específico, como, por exemplo, uma campanha missionária direcionada às crianças. Pode ser o Quebrando o Silêncio voltado para abuso infantil. Pode ser incentivando as crianças a entrarem para o clube de aventureiros e desbravadores. Podem ter vários objetivos, ou pode ser exatamente para abordar aquela dor específica, aquela escova de dente que você escolheu para aquele dia, para aquele momento. Então, não é só contar uma história, não é sobre contar uma história. Quer um exemplo? Vamos fazer ao vivo aqui? Depois de entender essa segunda parte, você insere as sua identidade e seus valores, porque não é só sobre contar uma história. Você imprime ali a sua crença, o seu valor, a sua moral, aquilo que você acredita naquela história. E cada pessoa pode fazer isso de uma forma diferente, observando fatos e detalhes que ninguém observou, que ninguém observou e fazer essa conexão com as dores e escovas de dentes. Inserir a dor invisível, bem específica, para sair do raso e acessar a parte mais profunda da alma da criança. Aquela gaveta que talvez nem ele, nem ela abra e nem tenha se dado conta. É o elemento surpresa. Vamos fazer isso ao vivo. Eu não sou a pessoa que conta história para as crianças, mas quer ver a gente fazer isso com uma história bíblica? Vamos escolher uma história bíblica. Eu vou escolher uma que depois a gente pode testar com outras aqui. A história de Jacó. Jacó trabalhou por 7 anos para casar com uma mulher, e aí ele casou com outra porque o pai dela enganou, botou ela lá e só no dia seguinte do casamento ele descobriu que tinha dormido com a mulher errada. Uma pessoa comum que não é aluna da Tia Anne iria contar assim. E ele acordou e descobriu que tinha sido enganado. Crianças, não pode mentir. A mentira tem perna curta, blá 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 blá. Todo mundo fala isso. Que não é importante dizer? Não. Mas é o quê? É você entregar uma cesta básica para um morador de rua. Ele precisa de outras coisas. Cadê a escova de dente? Não é possível. Agora, se a gente for contar a história de Jacó, com o método Tia Anne, como que a gente contaria? Inserindo uma dor invisível. Sabe qual dor eu inseriria aí? Comparação entre irmãos. Irmãos? Mas a história de Jacó. Crianças. Jacó, ele tinha ido morar com esse tio porque ele tinha enganado o pai dele de que ele era o filho
mais velho para tomar a bênção lá e ser o novo líder da família. O irmão dele descobriu, quis matar ele. E a mãe dele mandou ele sair fugido. Ele saiu fugido e foi para casa do seu tio Labão. Ficou lá e se apaixonou pela filha dele. Labão tinha duas filhas, uma era considerada bonita e a outra era considerada feia. E ela sofria muito por isso. E aí, quando Jacó perguntou para Labão se podia casar com Raquel, Labão falou: Claro, eu prefiro dá-la a você do que a um estranho. Trabalhe para mim por 7 anos que eu lhe darei ela. E ele trabalhou por 7 anos por Raquel. Só que quando chegou o dia do casamento, o pai trollou ele, pegou a outra filha, que era a filha considerada feia, enganou ele e ele se casou com ela. E só no dia seguinte ele percebeu que tinha casado com a irmã errada. Crianças, vocês perceberam aqui uma coisa? Era ele que estava fingindo ser o irmão lá na casa do pai dele? E olha o rolo que deu. E agora o jogo virou. Era uma mulher que estava fingindo ser a irmã. Às vezes a mesma coisa que você faz para alguém um dia volta para você, do jeitinho que você fez. Porque a Bíblia diz assim que existe a lei da semeadura. Você planta, você colhe, e às vezes você colhe exatamente como você plantou. Aí você pode até fazer uma inversão. O que dizer de Lia? Essa garota que não escolheu enganar ninguém, foi o pai dela que mandou ela enganar Jacó naquela noite. É como se ele dissesse: Filha, você é tão feia que só você fingindo ser outra pessoa para você ser valorizada e amada. Sabe, crianças, às vezes a pessoa que mais deveria te elogiar e acreditar em você é o seu pai e a sua mãe. Mas às vezes seu pai e sua mãe são aqueles que mais te destroem, são aqueles que mais falam que você não presta, que você é feio, que você não aprende nada. Olha as dores aí, as escovas de dentes. Ó, a lista de identificação gigante que a gente está usando numa história. Diz que você não é o suficiente, que seu irmão é melhor que você, que se depender de você, as coisas nunca vão dar certo. São coisas que crianças ouvem, gente. Só que o seu valor não é definido nem às vezes pelo que o papai e a mamãe dizem, porque infelizmente às vezes nem o papai e a mamãe lembram o valor que você tem. Por isso que é sempre importante a gente se perguntar: se Jesus pudesse dizer algo sobre mim, o que será que ele diria? Porque às vezes nem o que a nossa própria família, que tanto diz que nos ama, enxerga na gente. Não são dores reais, gente? Vocês não veem crianças lidando com isso na igreja? Vocês não veem? Por que que ninguém tá falando disso? É tudo pai e mãe incríveis, obedeça pai e mãe, tenha reverência na igreja, né? Como a Aparecida listou aqui. E essas subdores, por que que ninguém tá falando dessas subdores? Você só vai ter sucesso na sua comunicação quando você entender que a comunicação que gera valor, desde para contar uma história para as crianças, de pregar um sermão, ou qualquer coisa que envolva uma história bíblica, a gente tem que usar os próprios recursos bíblicos, porque Jesus usava histórias e narrativas para ensinar as pessoas. Só que ele sempre juntava a uma dor específica. A parábola das moedas que o fazendeiro deixou com seus funcionários e viajou, que são chamadas, né, de talentos, mas eram uma espécie de moeda. Ele voltou e falou: Cadê as moedas que eu deixei com vocês? Cadê os talentos que eu deixei? Um enterrou, um multiplicou, um guardou para manter do jeito que estava, e um nem usou com medo de não gastar. Às vezes as pessoas estão contando histórias assim e perdendo as subdores que elas enfrentam ali, porque até Jesus depois faz a conexão, né? Eu dei dons para vocês. Não é só para vocês usarem os talentos naturais que vocês têm, é para vocês desenvolverem novos, aqueles que vocês nem imaginam, nem imaginavam que tinham. Crianças, vocês imaginam que vocês podem fazer coisas que você nunca nem passou na sua cabeça fazer? Me diga uma coisa que você acha que nunca conseguiria fazer. Tocar piano, tia. Ai, eu não conseguiria cuidar de um cachorro. Eu não conseguiria aprender inglês. Cada um fala uma coisa. Jesus diz que a gente pode não só ser bom em algo e ser muito bom naquilo, como a gente pode desenvolver algo
totalmente novo que nunca nem passou na nossa cabeça. Se você pudesse escolher um sonho doido agora para você realizar, o que que você, o que você gostaria de, o que você gostaria de conseguir fazer se tudo fosse possível? A Maristela falou, mas deve ter uma idade para iniciar a despertar as dores. Temos desde meses até 6 anos, que são idade. Sim, mas todas as fases têm dores. Isso é inquestionável. Todas têm. Agora, como abordar isso? Exatamente o que vocês aprendem nas imersões com a Tiane e com também o bônus que vocês vão ganhar com a psicóloga, que é especialista nas classificações de idades, como abordar essas dores, que dores abordar para cada faixa etária. Isso fica muito claro nas mentorias e nos materiais que vocês vão receber, de uma forma que fica, gente, impossível de errar. Agora eu digo para vocês. Fica claro na cabeça de vocês que as dores das pessoas vão muito além do que aquelas que vocês estão enxergando? Fica claro? Vou mostrar para vocês um texto bíblico aqui. É o meu texto bíblico favorito quando se trata de comunicação. Eu quero que vocês guardem no coração ele. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Esse era Paulo dizendo: é assim que eu me comunico. Eu sou tudo para todos para ganhar. Eu sou fraco com o fraco para ganhar o fraco. Eu sou forte com o forte para ganhar o forte. Eu faço tudo, de todas as formas possíveis, para que de algum meio eu venha salvar alguns. Nem são todos. A gente tem que se fazer uma criança para atingir as crianças. A gente tem que entender as dores das crianças para ter uma comunicação assertiva com as crianças. Nós temos que nos tornar fracos como crianças para alcançar crianças. Temos que ter a força também que muitas crianças têm para alcançar crianças. De qualquer modo, faça tudo para todos, todos eles, para que de algum jeito, por algum meio, você venha a salvar alguns. Eu tenho certeza que se vocês prestarem atenção nessa mentoria até aqui agora, a sua visão de comunicação já é outra. Essa é a lavagem cerebral que eu faço nos meus alunos de mentoria, gente. É uma lavagem cerebral que você chega a esquecer como que era antes. E você continuando nessa lavagem cerebral positiva aqui, uma lavagem cerebral espiritual, gente, você nunca mais vai nem conseguir ser medíocre e raso na contação de história. Você não vai conseguir. Você vai pensar numa história e pensar, tá, qual que é a escova de dente que tá faltando aqui? Para onde eu quero guiar essa história? Porque uma história só solta não leva a lugar nenhum. Eu preciso ter um alfinete no mapa. Eu preciso entender as dores, as demandas, as alegrias, as tristezas, as ansiedades, os traumas dessas crianças, as inseguranças e comparações dessas crianças, porque só entendendo quem elas são, eu vou conseguir me conectar com as dores delas. Gente, hoje vocês vão ter uma oportunidade única, que eu discordei da minha mãe porque não era para ser assim tão fácil. Eu trabalho com infoproduto, eu falei para minha mãe, mãe, não